Bom dia, tudo bem, pessoal? Deus abençoe vocês. Sejam todos bem-vindos. Hoje esfriou aqui de novo, né? Caiu a temperatura pra caramba, né? Tá bem frio. Hoje é dia 16 de junho, sexta-feira, graças a Deus, né? Passou mais uma semana. O mês de junho tá voando, né? Voando. Tá passando muito rápido. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, por favor. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 1. Vamos lá? Você já viu que o pastor hoje está no bico, né? No pó da gaita. Você já percebeu, né? Hoje teve um terremoto no Brasil aí, né? Na Bahia, São Paulo. Parece que chegou a 4,5 na escala Richter aí. Tremeu, né? Tremeu aí a Bahia e São Paulo, 4,5 ou parece 4,7. Hoje, muita gente acordou desesperado com a terra tremendo, né? Uma sensação horrorosa, entendeu? Uma sensação horrorosa, né? Os teus pés que estão acostumados a andar firmes, não estar firmes, né? Sensação horrorosa. Isso aqui pega um chazinho, filha, pra mim, senão vai ser ruim. E o pessoal já está divulgando, eu recebi vários relatos hoje, né? Vários relatos eu recebi hoje aí de pessoas que sentiram o tremor, né? Não sei qual foi o horário aí que isso aconteceu, mas parece que muita gente estava dormindo aí no momento, né? Entendeu? Muita gente estava dormindo aí, né? E talvez não tenha sentido ou visto, né? Mas tremeu aí Bahia, São Paulo, né? Eu recebi mensagem agora de manhã, não tenho ainda uma informação formal, né? Do instituto aí, qualquer tipo de instituto, mas apenas das pessoas, né? E alguém passou para mim aí que foi forte, né? Foi forte aí, né? Então a coisa tá feia aí, né? A irmã Regiane tá falando que sentiu tremer em Sorocaba, né? Parece que aqui no Vale da Ribeira também, né? O pessoal sentiu bastante o abalo aqui também, né? Então não sei bem aí, mas eu tô te informando assim. O irmão Arivaldo tá falando que em Miracatu, São Paulo, foi 4,7. A irmã Sandra Bellini tá falando que foi 4,9. Eu não tenho ainda, né? Aí Miracatu, São Paulo, 21 quilômetros do epicentro, né? Ó, tem bastante gente falando aí. Gente, um terremoto de 4 pontos é grande, hein? Não é pequeno, não. Tá? É grande. Um terremoto forte, né? De 0 a 10 é 4. 4,5 é quase 50%. Não entrou a live no Rumble, filha? Entrou aí, né? Tá no Rumble ainda. O Rumble tá com problemas aí. Acho que não entrou, filha. Dá uma corrigida. Sai e entra de novo no Rumble. Faz favor, se você consegue. A Manu vai sair do Rumble, vai entrar de novo aí. Pra ver se ela funciona aí, tá? Então, muita gente sentiu o tremor, né? Muita gente sentiu o tremor aí, né? Muita gente não acredita nas coisas que Deus vem avisando aí, né? Isso é só uma triscada com a asa do anjo aí só, né? Um 4,0, 4,5 aí, o anjo só bateu com a pontinha da asa aí, né? Só com a pontinha da asa aí, porque eu já falei que vai ser grande quando vir aí, né? Quando Deus me mostrou o terremoto no Brasil, eu vi muito prédio caído. Quero falar isso para você aí. Prédios caídos, forte, né? Entendeu? Notícias da USP confirmam o tremor de terra na escala de 4,7 em São Paulo. Sismologia recebeu diversos repórteres de tremores. O Marcos Lima está informando a gente aí, tá? Então parece que já tem uma formal aí,
né? A escala Richter vai até 9, né, Simone? Na verdade, né, 9 acima aí já é... Não é terremoto, né? É misericórdia já, né? Entendeu? Então a coisa, né? A coisa tá caminhando aí, irmão. A coisa tá caminhando aí, né? Infelizmente ou felizmente, eu não sei, né? Porque eu acredito que essas coisas estão debaixo do poder de Deus. E Deus sabe de todas as coisas, não é? Deus sabe de todas as coisas, né? Entendeu? Deus sabe de todas as coisas, então que seja feita aí a vontade de Deus. Conseguiu abrir, filha? É que tá funcionando agora. Tá, pessoal que tá na... Agora entrou aqui no Rumble? Ah, entrou, né? Agora deu certo o Rumble aí, tá? O Manu saiu, entrou de volta, ele funcionou. O Rumble às vezes dá umas pipocadas aí, né? Faz parte do show aí, né? Você já achou aí 1 Coríntios capítulo 6 e o verso de número 12? Vamos lá? Vamos ler o texto. Hoje o pastor está um pouco atrasado, peço que você desculpe aí, né? Estou bem cansado hoje. Estou cansado pra caramba. Ai, mas tá bom, né? Mas tá bom também, né? Vamos lá. Tá um vento muito forte. Essa noite ventou muito aqui. Muito forte. A gente está na boca de um ciclone aqui no sul do país, tá? É primeira aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 12, tá? 12, meu amor, 12, não é 1, é 12, por favor. A Manu já vai arrumar. A gente está aqui na boca de um ciclone que já está sobre Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Muita chuva aqui no sul, muita chuva. Tem vários lugares aí no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, que já estão alagados aí, né? Com alerta de alagamento, de deslizamentos. Então você fique atento, por favor, tá? Você que mora em Santa Catarina, perto do morro, perto do rio, tá? Fica atento aí, por favor, tome cuidado, tá bom? A gente, pelo jeito, a nossa internet também não tá boa, tá travando aqui, né? Tá funcionando bem, filho? Isso, agora eu acho que tá ruim. No meu celular tá ok. Pois é, mas aqui não tá funcionando, filho. O meu YouTube aqui tá rodando aqui, ó. Não tá funcionando, tá? Inclusive no Coríntios 6:1 aqui agora. Tá trancado aí. Aqui também no Facebook tá parado, tá tudo travado. Agora voltou. A gente tá arrumando aqui a minha tela, que tá trancada aqui, gente. Esse aqui acho que tá ok, pai. Tá, aqui tá. Aí, agora deu certo. Agora foi. Vamos lá. A Bíblia diz assim, ó: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós, que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, senão disse... Porque serão, desculpe, está escrito aqui bem em cima disso, serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo.
Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Vamos fazer uma oração. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que a tua mão poderosa, Senhor, venha sobre as nossas vidas e que o Senhor nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. Eu peço, papai, que o Senhor possa dar para nós o discernimento e entendimento da tua palavra, para que ela possa ser revelada aos nossos corações, segundo a vontade e desejo do teu coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, galera? Eu quero falar para vocês hoje aqui, filha, arruma aqui para mim. Quero falar para vocês hoje aqui, venha ver, que o apóstolo Paulo, aqui na carta aos Coríntios, ele fala que todas as coisas são lícitas para você, mas nem todas as coisas nos convém fazer. Nos convém ter. O apóstolo Paulo vem nos ensinar que eu e você precisamos ter bom senso, que eu e você precisamos vigiar, porque o excesso de liberdade pode fazer você perder a tua salvação. Então, cuidado, irmão, com essa conversa de livre-arbítrio. Cuidado. Você pode, mas nem tudo você deve. Entendeu? Ah, pastor, eu posso fazer isso? Pode. Pode. Mas será que você deve? Veja o que é uma palavra com texto e contexto. O Facebook só está funcionando a página do pastor, tá? O da igreja não está funcionando, só o do pastor, tá bom? Nós vivemos uma vida de liberdade, né? E nós somos livres, todos nós. Mas essa liberdade não pode exceder o direito que nós temos de fazer o que a gente quiser sem pecar. Sem pecar. Então, muitas coisas que nós queremos e desejamos é pecado, né? Vou dar um exemplo para você da bebida, né? Você pode beber, mas você não pode se embriagar. Amém? Beber não é pecado, mas se você ficar bêbado, você peca. Então, a gente precisa ter esse entendimento que nós precisamos. A Bíblia diz, eu acho que é no Evangelho de Mateus, quando a Bíblia fala que nós somos o sal da terra, ela fala que se você tiver sal demais, não é bom. E se você tiver sal de menos, também não é bom. Que nós devemos ter sal na medida correta. Entendeu? Nós devemos ter sal na medida correta. Baixa um pouquinho aqui, ó, para mim, filha, que subiu ali a página. A medida correta, a gente não pode ser salgado demais e a gente não pode ter pouco sal. Né? E a gente não pode ter pouco sal. Então, a gente precisa ter medida para fazer as coisas. A gente precisa ter medida. Não é porque você tem liberdade que você pode fazer o que você quiser. Não é? Se você colocar sal demais no arroz, ninguém come o arroz. Semana passada a gente foi no cinema, aqui em Guaratuba, e a pipoca que o cinema faz aqui, né? Abriu um cinema, que é uma sala de cinema aqui em Guaratuba, faz algum tempo,
E aí quando a gente pode, a gente vai aqui. A gente foi aqui no cinema, todo mundo. Uma galera. E aí eu que fiz a pipoca, né? Porque a pipoca de lá é ruim, então eu fiz uma pipoca. Fiz pipoca com bacon. E eu deixei ela na bacia, porque eu fritei bastante, uma bacia grande de pipoca. E fui trocar de roupa. E aí a pastora Shirley pegou aquela pipoca que eu tinha feito, atravessou minha pipoca, né? E colocou sal. Entendeu? E colocou nos pacotinhos, e fez um pacotinho para cada um de pipoca. Né? Hein, Naira, quando você vir aqui eu vou fazer para você, pipoca do pastor. E colocou, só que no meu pacote ela colocou sal demais. Então eu falei que a pastora tá apaixonada, é um caso sério, né? E quando a gente chegou no cinema, eu abri o meu pacote de pipoca salgada, né? Que a gente levou doce e salgada, né? Nós é pipoqueiro aqui, não sei você, mas nós gostamos de pipoca. Eu comi a pipoca doce primeiro, depois eu fui comer a pipoca salgada. Eu não consegui comer. A pastora Shirley estava sentada do meu lado, briguei com ela, falei, poxa, ele brincadeira. Você estragou minha pipoca. E eu não pude comer, de tão salgada que estava. Entendeu, Benjamin? Vem na casa do pastor, quando você vir, você vai comer pipoca também. Né? Então a pastora Shirley colocou muito sal, eu não pude comer. Aí a missionária Carla, né, tá o Gabriel, a gente foi todo mundo no cinema, né? Falou, pastor, come a minha, que a minha não tá, porque ela colocou sal em cada pacotinho. Então, bem no meu pacotinho, tava muito salgado, eu não consegui comer. Então, você tem que tomar cuidado com a quantidade de sal que você utiliza na sua comida. Porque se o sal for demais, não dá para comer, irmão. Oi, Dalvinha, bom dia, Deus abençoe. Você entende isso? Não dá para comer. Então o sal tem que ser na medida certa. Então não queira ser crente demais. Entendeu, Janaína Milene? Não queira ser crente demais, porque crente demais não presta. Não existe uma pessoa crente demais. Santa demais. Você tem que ser na medida certa. Tudo tem medida. Você tem que entender e aprender isso. Entendeu? Tem que aprender isso aí, irmão. Ah, tudo é pecado. Não, não é tudo que é pecado. O que é pecado está escrito na Bíblia. O que não está escrito na Bíblia não é. Não, né, Fran? Você vai virar um crentelho. Tá cheio de crentelho aí enchendo o saco. Ai, o pastor falou bunda. Ai, para com isso aí, irmão. Ah, o pastor tá andando de bermuda. Ah, o pastor tá de barba. Irmão, está escrito na Bíblia que isso é pecado? Não, então não é, caramba. Não pode ser demais. Não pode exceder o que está escrito. Agora, você também não deve prestar atenção, deixar de prestar atenção no que está escrito. Então, ser salgado na medida certa é andar dentro do que a Bíblia diz no Novo Testamento. Isso aqui é ter sal adequado. Entendeu? Agora, você quer ser santo demais, daí tudo para você é pecado? Ah, e no cinema é pecado. Eu, quando congregava na Assembleia de Deus, eu tô tomando um chá pelando aqui, Éder. Tá pelando já. Eu, quando era crente da Assembleia de Deus, né, eu congreguei muitos anos lá, você já sabe disso, eu já te falei. Eu tinha um pastor auxiliar da igreja que falava assim, eu sou crente do tempo que no cinema era pecado, ele falava. Eu falei, mas tá escrito na Bíblia que no cinema é pecado? Aí ele ficava roxo de raiva comigo. Eu falei, mas na Bíblia não tá escrito que no cinema é pecado. Tá? Não tá, irmão. Agora, não é porque ir no cinema não é pecado que você deve ir no cinema, por exemplo, assistir um filme pornográfico. É um exemplo que eu estou te dando aqui. Oi, Miriam Sestari, seja bem-vinda, queridona. Deus abençoe você.
Você pode ir no cinema. Olha, tem uma pergunta pertinente aqui, ó. Silene Queiroz. Pastor, ir ao motel é pecado? Irmã, desde que você vá com o seu marido, não é. Você não pode ir no motel com uma pessoa que não seja seu marido. Se você for, aí é pecado. Mas se é com seu marido... Já teve vezes em que a gente viajou, chegou na cidade, não tinha hotel, a gente teve que dormir num motel. Só tinha lá para dormir. Aí você vai dizer que a gente pecou porque dormiu lá? E tem gente que fala, aquilo ali é consagrado pro diabo. Quem falou, irmão? Então não queira ser além do que a Bíblia diz que você tem que ser. Entendeu? Antigamente assistir televisão era pecado. Eles falavam que a televisão era a caixa do Satanás. Claro que não, Karina. Claro que não. Ir ao estádio, olha a pergunta da irmã Karina. Ir ao estádio de futebol é pecado? Não. Pecado só se você for assistir o Corinthians. É brincadeira. Aí é um pecado, né? Você gastar pra ver aquele troço. Brincadeira, tá? Por favor, não fica chateado não, o pastor só tá brincando. Ok? A irmã Wilza, pastor, existe dízimo das primícias? Não. O dízimo é das primícias. Só existe dízimo de primícias. Por quê? Porque você deve dar o teu dízimo primeiro. Primícia é primeiro, do melhor. Então o seu dízimo são as suas primícias. O dízimo é um só, não tem 2, 3. Ah, Maria, brincadeira, não fica chateado. O pastor gosta de brincar com o Corinthians, mas é brincadeira. Eu já falei pra vocês que as minhas ovelhas aqui, quase todo mundo é corintiano, né? Então, eu tenho que zoar eles, né? Não fica chateado, não, que é só brincadeira. É brincadeira com carinho, tá? Eu gosto de usar o exemplo pra mim te brincar aí. Pra te ensinar. Entendeu? É simples assim, gente. Então, primeiro, você não deve levar as coisas ao pé da letra. Primeira coisa. Não deve levar as coisas ao pé da letra. Entendeu? Luzinete Santos, glória a Deus. Ó, a irmã Aline Lemos. Pastor, eu sou vascaína, Aline. Pô, Vasco é sacanagem também, né? Entendeu, irmão? E os caras falam, futebol é pecado. Aonde tá escrito que é pecado, irmão? Então as pessoas salgam demais, trazendo coisas... Entendeu? Trazendo coisas que não tem nada a ver. Né? Você vê o irmão Marcelo, tem gente que diz que ir na praia é pecado. Eu moro aqui, claro que eu não moro na praia, eu brinquei até esse dia, quem mora na praia é o Siri, né? O Siri, o Peixe, eles moram na praia, a gente mora em casa, né? Entendeu? Mas, nossa, eu adoro ir orar na praia. Principalmente agora, que é inverno, que a praia tá vazia, né? Eu vou andar lá. Raimundo, tu é peixe. Entendeu, irmão? Então, as pessoas, por não conhecer as escrituras, né? Por não conhecer as escrituras... Ô, Dariano, esse é... Torcer pro coxa é um pecado, né? Putz, só pra sofrer, né? Ai, Jesus. Então, todas as coisas você pode fazer. Vocês entenderam? Todo mundo entendeu bem o que o pastor está explicando aí? Então, você pode fazer todas as coisas, mas tem algumas coisas que é melhor você não fazer. Entendeu? Pastor, eu posso comer torresmo? Pode comer torresmo, mas você pode ter uma baita de uma dor de barriga. Se você comer demais. Não é? Se você comer demais, vai te dar uma baita de uma dor de barriga. Então, você pode comer torresmo, mas coma um pouquinho só. Entendeu? Então, vamos mais para frente um pouquinho. Isso aqui tá sossegado, né? Vamos mais para frente. Ó, o 13. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Esse texto da Bíblia fala que a comida que você come é para o teu intestino, e o teu intestino é para a tua comida. Beleza, já era. Então é pecado comer qualquer coisa? Tem alguma coisa que você não pode comer? Não. Você pode comer qualquer coisa.
Não, Sandra. Não. Eu acho que não. Na verdade, é pertinente a tua pergunta. A Sandra está perguntando, ela está aqui no Twitter. Pastor, existe alguma oração que pode ser pecado? Eu penso assim, ó. Existem orações indevidas. Por exemplo, você orar... Lenir Faria, eu não vou falar dele agora, só de tarde, tá? Agora a gente está estudando a Bíblia, não vamos falar de política, só à tarde. Veja bem. Existem algumas coisas que não tem a lista, então você vai orar para isso? Exemplo, Deus não vai desmanchar o casamento da Maria com o José, porque o José é promessa tua de Deus. Deus não vai te prometer uma coisa que não é sua. Daí você vai começar a orar, vira obra de feitiçaria. E aí se torna pecado. Eu vou orar pro fulano de se divorciar da fulana. Isso é obra de feitiçaria. A Bíblia diz que se equipara a obra de feitiçaria. É oração contrária. Entendeu? Então esse tipo de oração não deve estar na tua vida, porque senão você vai pagar um preço alto por isso. Maria Eunice, também te amo, tá? Mesmo você sendo corintiano, eu amo você também. Irmã Irene Braga, Júlio César, Celeste Ferreira, Mário Pedro, pessoal que está no Facebook aqui, Deus abençoe vocês. Ok? Oi Célia, Suehiro, bom dia. Kashima Ankles, olha aí, tá lá no Japão, né? Deus abençoe, tá bom? Não, Mel Cristina, ir no motel não tem uma carga espiritual de adultério. Por quê? Tem. Você está em adultério? Só se você estiver em adultério. Você tem que aprender, o que a Bíblia diz é o seguinte, ó. O filho não paga pelo pecado do pai, o pai não paga pelo pecado do filho. Quem peca, paga. Aprenda a Bíblia, irmã. Aprenda a Bíblia. Né? De repente você quer ir fazer uma surpresa no dia dos namorados para o teu marido, ou o marido levar a esposa num hotel ou num motel, né? Onde tem lá hidromassagem que na tua casa não tem. Hidromassagem, chuveiro a gás, aquela coisa, né? Mais chique, num lugar chique. E daí você quer fazer uma surpresa para tua esposa, levar lá, isso é pecado? Não, cara. Não. Mas lá tem uma carga espiritual, irmão. Para com isso, irmão. Para de espiritualizar tudo. Ô Bárbara Bergonci, bom dia, minha ovelhinha. O pastor tem um sino dos ventos aqui. Se tivesse com a janela aberta, você estava ouvindo ele tocar aqui. Tá aqui, blém, blém, blém lá fora. Se é pecado, então eu estou pecando também. Eu não vejo isso aí na Bíblia. Entendeu? Não vejo isso aí na Bíblia. Você ter as coisas que não têm uma conotação espiritual ou religiosa não tem pecado nenhum. Agora, você comprar um objeto que tem uma conotação religiosa de um outro Deus, aí você vai ter problema. É só você ter bom senso, saber o que você está fazendo. Deise, quem é crente não deve assistir pornografia. Quem é crente não deve assistir pornografia. Não deve, tá? A pornografia é um troço do diabo, né? Muitas vezes feito com pessoas em cárcere. Isso é uma coisa que não deve se usar. Tá bom? Filme de terror. Presta atenção que eu vou te falar aqui sobre filme de terror. Existem alguns filmes onde a atuação é do próprio espírito. Onde a atuação do próprio espírito. E existem filmes onde aquele espírito ele é liberado na tua casa. Não só filme, como determinados programas de televisão. Então isso pode trazer conotação espiritual para a tua vida? Sim. Tá? Sim. Pode trazer um filme. Olha lá, isso. Zumbi, eu acho meio retardado o filme de zumbi, minha opinião, tá? A Manuela assiste, né? Eu não gosto também. Não, eu também não gosto. Né? Aquela que a gente assistiu no HBO, que eu achei legal. Qual? Aquela The Last of Us lá, que a gente assistiu. The Last of Us. The Last of Us. A Manuela assistia que ela achava legal. Mas eu não gosto. O filme de zumbi eu acho meio retardado. Né? Passou um com aquele bonitão lá, como é que era? O Brad Pitt, que era legal lá de zumbi, né? Guerra Mundial Z, esse era legal, eu achei legal. Vírus, né? De um vírus e tal, é legal. Guerra Mundial Z, por exemplo, né? Com o Brad Pitt, é bem legal o filme. Sugiro até, se você quiser assistir um filme de aventura bacana, é legal, entendeu? Mas eu não curto zumbi, mas eu acho que não, né? O filme de vampiro, de lobisomem e tal, eu até gosto, né? Acho legal. Mas, por exemplo, tem alguns filmes de exorcismo, por exemplo, onde o demônio atua e ele pode
Tem gente que vai ficar sem dormir 2 semanas, vai ficar vendo ele em casa. Então, se você não tem maturidade espiritual, se você não é maduro espiritualmente, eu acho melhor você não assistir. Se você já é maduro espiritualmente, você já anda pra isso aí, se aparecer um demônio na porta do teu quarto, você só repreende, manda ele embora e vai dormir, aí não tem problema. Entendeu? Aí não tem problema. Agora, eu não recomendo, né, que você, caso você não seja ainda maduro... irmã Soraya Tome, seja bem-vinda aqui, que legal que você tá aqui, tá? Então eu não recomendo que você assista, tá bom? Marisa Nunes, outra vascaína, ó, achamos 2. Tá em extinção aí, né? Entendeu? Então tem que cuidar, por exemplo, com os desenhos das crianças, né? Onde tem uma conotação sexual, cuidado. Bob Esponja, principalmente, né? Cuidado. Os teus meninos aí. Tem que tomar cuidado com essas coisas aí. Tá? Muito cuidado. Tá bom? Vamos lá, então. Você viu que o apóstolo Paulo falou sobre a prostituição, né? Você viu, né? 14. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que tá no plural. Os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo não. 16. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz-se um corpo com ela, porque serão 2 numa só carne. Esse aqui, ele está falando sobre a relação sexual. Quando você tem uma relação sexual com alguém, você se faz um corpo só com aquela pessoa com quem você teve esse relacionamento. Não, Carla Mateus. Se você se divorciar, você vai para o inferno, então Jesus morreu na cruz à toa. Não quer dizer que você deva fazer isso. O divórcio é um caso avaliado pelo pastor da igreja, caso a caso. Não existe uma regra, tá? Ok? Então, a Bíblia está falando que a prostituição é, espiritualmente falando, é o pior pecado que você pode cometer. Entendeu? Porque quando você se junta com uma outra pessoa num ato, né, no ato, você torna-se uma só carne com ela. Entendeu? Então isso deve ser evitado. Aquelas noites esporádicas, né? Isso deve ser evitado por vocês. Tá? Então, se você puder, evite isso. Tá bom? Se o Alberto agora começou a aparecer um monte de vascaíno aí. Ô Alberto, não fica bravo não, que o pastor tá só zoando o vascaíno, porque quase não tem, né? É verdade, né? Não é minha, é verdade. Quase não tem, né? Tá praticamente em extinção, né? A gente tem que... Apesar que esse ano o Vasco tá bom, né? Tá bonzinho o Vasco esse ano, né? Tá? Então toma cuidado com a prostituição, irmão. Relação sexual ilícita, sem, né? Com pessoas aí esporádicas. Muito cuidado, tá bom? Entendeu? Olha, Silvana, a roupa, eu penso assim, ó, roupa indecente depende dos teus olhos. Eu falei aqui sobre os olhos maus, né? 70 mil vascaínos, tem bastante então, né? Depende dos teus olhos, entendeu? A roupa, cara, cada um se veste como acha que deve. Eu não vou aqui pôr o meu dedo na vida de ninguém, porque eu não sou juiz para julgar ninguém. Entendeu? Eu não sou juiz para julgar ninguém. Certo? Então, cada um tem que ter o bom senso. Vai pro sal de novo. Tá? Então, salgado demais não é bom. Né? Vai usar uma mini saia muito curta, um degote muito grande, né? Eu não vou aqui julgar ninguém mais uma vez. Eu acho que você tem que ter bom senso. Entendeu? Eu acho que as pessoas têm que ter bom senso. Tá? Dariana Slonsky. A blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir a homens ou outro espírito as obras de Deus. É uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá? Vamos lá. Onde é que a gente estava?
18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Agora chegou onde eu queria falar com você aqui. Escute, preste bem atenção no que eu vou te falar agora. Bem atenção. Aqui está escrito que tatuagem é pecado? Não. Aqui está escrito que beber é pecado? Não. Aqui está escrito que comer determinado alimento é pecado? Não. Aqui está escrito que cortar o cabelo é pecado? Não. Débora De Biasi. Aqui está escrito que tatuagem é pecado? Não. Presta atenção no que a Bíblia está falando, eu estou lendo o texto com contexto. O apóstolo Paulo está falando sobre o que nesse texto? Prostituição. Só. Está ouvindo? Carmen, depende em quem você está pensando no momento desse ato aí. Entendeu? Se você for tomar esse ato, vamos praticar esse ato, pensando no seu marido, na sua esposa, não. Agora, se você tiver... A Bíblia diz que você não precisa praticar o ato, mas se você pensar, você já está pecando. Então, se você fizer isso pensando em outras pessoas, mas se você fizer pensando na sua pessoa, não. É uma questão também de bom senso, isso aí, tá? Entendeu? Vamos lá. Então, o que é que o texto está falando? Ele está falando sobre o nosso corpo ser o templo do Espírito Santo. E que então nós não deveremos estar nos ajuntando com uma prostituta. Ele não está falando de fazer tatuagem, ele não está falando sobre essas coisas que esses caras dizem por aí. O teu corpo é o templo do Espírito Santo, não pode fazer tatuagem. Isso está escrito na Bíblia? Não. Entendeu? É verdade, Cíntia. Olha o comentário da Cíntia. Tem gente que cobre todo o corpo, mas tem um olhar sedutor e pensamentos impuros. Isso é pecado. Ela tem toda a razão. Entendeu? Toda a razão. Então não adianta você... Eu já falei aqui, né? Você ser toda crentona, mas a tua mente não é. Não, Solange, a palavra prostituição não é só quando é pago. Na verdade, ele não está falando de pagar. Né? Ele fala de prostituta, é uma mulher que faz sexo com as pessoas sem ter aí nessa conotação bíblica, na prostituição seria isso. Não necessariamente pagando, né? A profissão da prostituta é paga. No Velho Testamento, inclusive, alguns homens pagavam, né? Chamava-se de prostituta cultual e eles pagavam porque achavam, judeu, né? Achavam lá atrás que não teria então uma conotação de problema. Por quê? Porque os caras poderiam ter uma relação sexual com outra mulher e gerar um filho ou alguma coisa, e aí o cara ia ter problema. Então eles pagavam para se prostituir com mulheres que eram prostitutas, achando que assim, saiu de volta, aí, achando que assim não teriam responsabilidade civil caso acontecesse alguma coisa, esse Velho Testamento. Aqui no Novo, ele fala de prostituição, é você estar se relacionando com uma pessoa que não é a sua, tá? Por que, Catiane, as pessoas não devem assistir Bob Esponja? Porque o Bob Esponja é gay. E tem um espírito de homossexualismo nesse desenho. Por isso. Entendeu? Tem um espírito de homossexualismo. E aí ele brinca andando com sapatos de mulheres, joias de mulheres, bolsa, mostrando para as crianças que isso é normal e os meninos podem fazer, que não tem problema. Já tivemos vários casos na igreja, durante muitos anos, da criança começar a andar com o sapato de salto alto da mãe, de bolsa, e porque ela deixava ele em casa na televisão, assistindo Bob Esponja, principalmente. Tem outros, mas eu estou falando especificamente dele, né? E aí, quando a gente conversou e perguntou onde é que ele aprendeu a andar de salto, de bolsa e pintar a boca de batom, ele dizia com Bob Esponja.
Entendeu? Eu já tive vários casos aqui na igreja disso. Porque a mãe deixou deixava a televisão cuidando da criança, né? Sai e deixa o piá na frente da televisão o dia inteiro, fica assistindo lá o Bob Esponja. Pois é, Afrodita, é complicado, né? Então tome muito cuidado com os desenhos que os teus filhos estão assistindo. É um espírito ali, né? Que vai dominando a mente da criança e ele vai falando que não tem problema, que não tem problema, que é legal, que é legal, que é legal, que é legal. E a hora que você vê, o teu filho tá andando de salto alto dentro de casa, passando batom, colocando brinco, né? Porque ele tá assistindo um desenho onde o personagem faz isso e diz que é legal. E daí ele acha que ele é legal, ele é criança, inocente, e o diabo tá pervertendo a mente do teu filho e você não sabe. Porque você, em vez de criar o teu filho, você deixa a televisão criar ele. É simples. Entendeu? Tô dando só um exemplo de um desenho. Tem vários. Né? A Peppa ensina a criança a ser mal criada, a destratar os pais, a xingar, e você acha o máximo. Né? Tem gente até que compra os bichinhos aí, né? Para as pessoas. Entendeu? Então, cuidado com isso, tá? Ok? Todo mundo entendeu? Vamos para frente? Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, tá? Então aqui o apóstolo Paulo está falando sobre a prostituição, sobre o relacionamento sexual ilícito, tá? Quando ele não é praticado com o seu companheiro, ok? Quando você não é praticado. Esses outros desenhos eu não conheço, Daniel, eu não posso falar para você, tá? Então, pintar o cabelo não é pecado, cortar o cabelo não é pecado, pintar a tua unha de vermelho não é pecado, ok? Quando a Bíblia fala, meu irmão, quando a Bíblia fala que se você se prostitui, você não deve se prostituir. Tomar vinho pode, Juliana, desde que você não fique bêbada, né? Eu tenho ensinado todo mundo aqui. Jesus foi numa festa de casamento, tá no Evangelho de João. O primeiro milagre que Jesus fez foi transformar água em vinho. Se tomar vinho é pecado, Jesus é um baita de um sacana, né? Entendeu? Jesus é um baita de um sacana. Se tomar água em vinho é pecado, tomar vinho é pecado, aí você vai ficar complicado. Maria Luísa, o filtro dos sonhos tem uma conotação espiritual, então é melhor você não usar. Entendeu? Então eu sugiro que você assista os desenhos que o teu filho assiste, os programas que o teu filho assiste. Entendeu? Eu sugiro que você assista os programas aí que o teu filho assiste. Sugiro. Entendeu? Então beber, irmãos, não é pecado, desde que você não fique bêbado e você não seja escravo da bebida. Entendeu? É simples. Desde que você não fique escravo da bebida. Né? Tudo que te escravizar é pecado. Bebida, comida, né? As pessoas que comem demais. Não é, irmão? Não, Gorete, cirurgia plástica não é pecado. Não é pecado. Pastor, eu fiz 4 cirurgias plásticas eu fiz. Porque eu fiz cirurgia bariátrica, né? E depois eu fiz abdominoplastia, coxaplastia, tirei excesso de pele que tinha aqui. Lipoaspiração também, para dar uma acertada, porque ficou umas gorduras fora do lugar, tive que fazer. Para mim, não encontro isso na Bíblia como pecado. Entendeu? Ah, pastor, mas isso é vaidade. É porque você não foi gordo, né? E depois fez cirurgia, ficou com excesso de pele que incomodava, né? Não podia andar. Daí você fala bobagem porque você não sabe o que está falando. Se você soubesse. Eu acho que ficar bonita, irmã Gorete, para o seu marido, ou para você mesma, não, né? Você vai se sentir bem, isso não é pecado. Entendeu? Pecado é roubar, matar, destruir, adulterar, mentir, idolatrar. Kelly, eu já falei sobre Kelly Leinbrugger, né? Desde que você esteja pensando numa pessoa que não seja sua. Daí né?
Bíblia diz que se você olhar para alguém e tiver intenção sexual com ela, você já peca. Agora, se for pensando aí no seu marido ou na sua pessoa, né? Pessoa com quem você mora, com quem você vive, aí tá tudo bem. Entendeu? Então não vê problema, tá? Camille, é uma questão de ótica, né? De vista, né? Você tá vendo, tá bom? Deixa eu falar para vocês, a gente já marcou o culto em Joinville pro dia 13 de julho. Como é que é o nome do hotel? No Hotel Bourbon, ao lado do Shopping Miller, tá? Então, ao lado do Shopping Miller, no Hotel Bourbon, agora vão ter 400 lugares, né? No primeiro teve 200, a gente teve problema. Lá tem 400 lugares, dia 13 de julho, vai ser uma quinta-feira, tá bom? Estacionamento é no shopping, daí vocês já sabem, né? Tem que pagar seu estacionamento, é no shopping. A gente vai pagar o hotel, já estamos fazendo bastante, né? Tá? Então, Joinville, dia 13 de julho, quinta-feira, Hotel Bourbon, ao lado do Shopping Miller, tá bom? Já vai divulgando aí. Lembre-se que você precisa chegar cedo. A partir das 19 horas a gente já vai estar lá, tá bom? Vamos fazer uma oração, fecha os olhinhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a Tua presença, que o Senhor nos ensine em nome de Jesus Cristo, para que a gente ande na Tua presença e seja uma bênção em nome de Jesus. Amém. Peço que o Senhor abençoe a água que os irmãos estão colocando diante de Ti e quando eles beberem dela sejam alcançados e abençoados no poder e autoridade do nome de Jesus. Eu vou viajar hoje, quero avisar você, e só vou voltar amanhã de noite ou domingo de manhã. Então eu vou estar fora a partir das 15 horas. Quando acabar o desdobramento eu vou sair de casa, tá? E vou fazer uma viagem rápida, mas é longe, né? Bem longe, é 8 horas de viagem. Eu vou de carro, vou e volto de carro, tá? Depois eu vou fazer vídeo, eu não vou falar onde eu vou por motivo de segurança para vocês, tá? Hã? Senão tem que ficar fazendo visita. Senão eu tenho que ficar fazendo visita onde eu vou, tá? Então eu não vou falar. Mas quando eu chegar lá, eu vou fazer uns vídeos, vou trazer, vou postar para vocês nos lugares aonde eu vou, tá? Eu vou com o Heiser, com o Pastor Cunha e com o Gabriel, nós vamos em 4, tá bom? Fazer uma missão especial aí. Então eu vou sair daqui 3 horas da tarde, previsão de chegar lá meia-noite, mais ou menos. Né? Amanhã cedo faço o que eu tenho, durmo no hotel, faço o que eu tenho que fazer lá e depois do almoço volto embora, vou chegar aqui de noite também, não sei que horas, tá bom? Então eu vou dar uma desanuviada, né? Tá? Dar uma desanuviada, porque daí eu dirijo bastante, eu limpo minha cabeça, eu preciso fazer isso porque eu não tô muito legal, sai o estresse, né? Então às vezes eu faço essas viagens para dar uma descansada na minha mente, canso o corpo, descanso a mente, tá? Então a gente vai viajar, a gente vai de carro. Então você já sabe que eu vou estar em off, né? Vou estar em off, então eu não vou atender você no telefone, mensagem, nada. Então evite de mandar mensagem para não encher minha caixa de mensagem, tá bom? E provavelmente domingo, só que eu volto, que eu vou estar aqui, domingo de manhã cedo. Tá? Depende, Maria. Pode ser que sim, se cobrar ou se tiver na ação, aí sim, tá? Tá bom então, gente? Então Deus abençoe vocês. 2 horas a gente tem desdobramento aí, das 2 às 3, e aí depois o pastor então vai viajar. Amanhã, onde eu vou fazer uns vídeos lá para você e vou gravar uns vídeos legais para você fazer um viajando com o pastor aí, tá bom? Se tiver uns lugares legais aí eu vou gravando onde eu tiver e vou fazendo uns vídeos e depois eu mando para a Audrey monta um vídeo bem legal, eu vou postar para vocês aqui no YouTube para que vocês vejam onde eu fui, o que eu fiz, tá? Vou fazer um viajando com o pastor aí para vocês me acompanharem na minha viagem depois, tá bom? Então um beijo para todo mundo aí, Deus abençoe vocês, ó. Beijo, tchau.